E um deles que a gente pode falar, um dos indicadores que é muito importante para uma série de coisas é o dólar, né, cara? A realidade aqui é diferente. A realidade é que os produtos, no geral, vão ficar mais caros e a inflação acaba explodindo, né? E como é que a gente pode, como investidor, se beneficiar de um alto do dólar, né? Você pode se beneficiar sendo parceiro dessas boas empresas que são líderes na sua posição em relação à exportação dessas matérias-primas, dessas commodities, né? Então a gente fala aí de Klabin, né, que é uma grande exportadora, Vale, a gente não precisa nem falar disso, Suzano, né, as próprias siderúrgicas também, né? A gente fala aí de Gerdau e por aí vai. Mas eu acredito que tem empresas que, para você que está começando no mercado, você pode se beneficiar de uma forma bem tranquila, que são os bancos, por exemplo, que dependem muito de mercado interno, assim como também as transmissoras de energia, pessoal. Então não adianta muito vir com o discurso de mercado, porque é um ataque especulativo no dólar. Cara, não é isso. A gente está vendo isso no dia a dia, né? E a economia vem se deteriorando a cada dia mais. Então, cada vez que tem um discurso que seja populista e não está alinhado com os interesses da sociedade, isso acaba, de uma forma ou de outra, refletindo em diversos indicadores econômicos, né? E um deles que a gente pode falar, um dos indicadores que é muito importante para uma série de coisas, é o dólar, né, cara? Porque o dólar, a pessoa pode muitas vezes falar, que daí, que deixa o dólar subir, né? Mas as pessoas têm que entender que o dólar ele afeta diretamente tudo, absolutamente tudo que a gente tem, porque nós somos importadores, né, cara? Importadores, exportadores e principalmente diversas coisas que a gente consome no dia a dia tem a matéria-prima importada também. Então isso é muito negativo para o nosso dia a dia como consumidor, né, dentro do país. Então, uma vez que tem essa disparada do dólar, né, e o pessoal costuma brincar muito que não vai ter Disney, não vai não sei o quê, mas a realidade aqui é diferente. A realidade é que os produtos, no geral, vão ficar mais caros e a inflação acaba explodindo, né? E como é que a gente pode, como investidor, se beneficiar de um alto do dólar, né? Nós temos, o nosso país ele é muito abençoado em relação a commodity, né? Algumas matérias-primas que são exportadas aí para fora, né? Então a gente pode falar de minério de ferro, celulose, entre outros, né? Bom, e aí, pessoal, como que a gente se protege, né? E esse é um dos pontos, Fabião, que eu acredito que pouca gente fala, porque você fica falando muito da escalada do dólar, subida do dólar, mas você pode se beneficiar sendo parceiro dessas boas empresas que são líderes na sua posição em relação à exportação dessas matérias-primas, dessas commodities, né? Então a gente fala aí de Klabin, né, que é uma grande exportadora, ela sabe balancear bem nessa questão de mercado interno e externo, então ela muda bastante, consegue trabalhar com esse mix, quando o mercado está ruim, ela consegue jogar, né, o produto dela para fazer exportação, aproveitando o alto do dólar. Vale, a gente não precisa nem falar disso, Suzano, né, as próprias siderúrgicas também, né? A gente fala aí de Gerdau e por aí vai. Então, se todas as empresas que de uma forma ou de outra trabalham com ciclo de exportação lá fora, elas acabam se beneficiando disso. E a partir do momento que você tem essas empresas dentro da sua carteira, cara, você vai se beneficiar, porque os resultados dessas empresas vão ser fortemente influenciados pelo dólar, pelo alto do dólar. E aí você, como parceiro dessas empresas, vai receber uma pequena parcela, que é o que a gente sempre fala, né, dos dividendos. Então, o dividendo vai acabar também aumentando e a gente pode ter surpresas positivas de resultado dessas empresas exportadoras e com um dividendo mais generoso também dessas empresas a partir do próximo trimestre, eu tenho acreditado, tá, Fabião? Principalmente aí Vale, Klabin, eu estou achando que a gente pode ter alguma coisa aí fortemente influenciado. Eu estou com bastante expectativa da Vale, para ser bem sincero, viu, Fabião? Diga aí. É isso aí, Jean. Eu acho que a Vale vai se beneficiar bastante aí, porque também o minério de ferro não. O minério de ferro ajudou bastante, né? O minério de ferro que 100% dos analistas erram a cotação dos próximos 12 meses a cada ano que passa. Não dá para você
Pessoal, até a Vale divulgou um gráfico uma vez aqui dizendo que todos os analistas acabam errando as cotações do minério de ferro, porque é imprevisível, é que nem falar do dólar, se ele vai subir ou vai descer, pura especulação, pessoal. Então, eu acho que eu também estou esperançoso, Jean, também estou achando que vai ser um estado bom. Vamos conferir, acho que divulga dia 25, se eu não me engano, no caso da Vale. Mas você que está começando uma carteira previdenciária agora de sucesso, eu acredito que você não deveria sequer ouvir falar de empresas atreladas a commodities nesse momento. Então, nesse sentido, eu acho que existem empresas, por exemplo, o Jean falou de empresas que se defendem do dólar em alta, que são as exportadoras. Perfeito, cirúrgico. Mas eu acredito que tem empresas que, para você que está começando no mercado, você pode se beneficiar de uma forma bem tranquila, que são os bancos, por exemplo, que dependem muito de mercado interno, assim como também as transmissoras de energia, pessoal, porque elas não dependem de variação do dólar, nem nada disso. Elas acabam se beneficiando até, inclusive, de uma inflação em alta, digamos assim, né? Porque os contratos são feitos a longuíssimo prazo, contrato de 30 anos, no caso de transmissoras, geradoras de energia também. Então, essas empresas acabam, digamos assim, remunerando seu acionista sem que haja preocupação com o exterior, né? Então, eu acho que a pegada é essa. Muita gente aqui, pessoal, eu acho que esse é o pior erro do investidor, né, Jean? Eu acho que, primeiro, é se comparar com outros investidores. Eu acho que talvez esse seja o pior erro dos investidores. Por quê? Porque cada momento seu no mercado é único. Tem gente que está começando, tem gente que já tem carteira previdenciária estipulada, tem gente que já tem mais de 10 anos no mercado, não fazendo estratégia e está perdido, portanto, deve dar um passo para trás. Então, assim, tem gente que não sequer consegue investir porque ainda não tem digamos assim, uma reserva de emergência, coisa que a gente sempre fala para você ter antes de começar a investir. Então, pessoal, eu acho que muita calma nessa hora. Eu acho que uma carteira previdenciária de sucesso, ela tem que começar com beabá. E quando a gente fala de beabá aqui no AGF, é BEST, Banco, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Eu acho que essas empresas você nunca erra. Você se explorar uma Vale, digamos assim, né, Jean? Eu acho que você começa com o pé esquerdo. Por quê? Não porque a Vale é uma empresa ruim. Eu gosto bastante da Vale, a gente vai falar um pouquinho mais no pregão fechado também, mas eu acredito que você está se expondo a um risco de volatilidade muito grande, no qual o teu estômago não tem sensibilidade para aguentar. Você aguentaria uma empresa caindo 50%, 70% em um mês ou outro, algo assim? Porque a gente já viu isso acontecer, inclusive com essas empresas parando de pagar dividendos. Isso já aconteceu, né, Jean? Agora, uma empresa como um banco, uma seguradora, uma empresa de transmissora, uma geradora de energia, muito dificilmente tem esse tipo de queda brusca, em função, obviamente, da sua exposição, que não é dólar, basicamente, é mercado interno e geralmente atrelado a índices como inflação, IGPM e IPCA. Então, pessoal, muita calma nessa hora. Dá para se defender do dólar, mas não é uma coisa que você vai falar assim, pô, agora eu vou sair correndo para comprar exportadoras, porque o Jean e o Fabião falaram aqui, então eu vou me defender do dólar. Esqueçam isso, pessoal. Não existe uma carteira boa agora para você se defender do dólar. Existe uma carteira boa para você cultivar o resto da vida, não é isso, Jean? Ô, Fabião, eu acho que você foi cirúrgico, tá? Perfeito, porque a gente está respondendo uma pergunta como investidor, você poderia se defender do dólar através de algumas empresas boas exportadoras, que apesar de não serem best, né, tem um histórico de pagamento de dividendos. Mas é longe realmente, né, daquela pessoa que está começando. A gente não recomenda isso de forma alguma, né? Agora, o mais importante, eu acho, é o que você tocou. Não existe uma carteira ideal para cada cenário de mercado. Isso é uma bullshitagem que soltam por aí. Existe uma estratégia que você segue ela independente do cenário. Porque o cenário, pessoal, e as narrativas, elas mudam conforme a música toca. E isso, quantas vezes, né, Fabiano, que a gente já viu, né? Agora é o dólar, depois vai ser o IPCA, mais não sei quanto, e pula para outra coisa. Daqui a pouco aparece sempre alguma narrativa para que chame a atenção dos desavisados, né? Você troque a sua posição, você venda a sua posição, para que você vá para uma outra empresa, um outro produto, alguma outra coisa, e comece do zero. A única pessoa que ganha com esse tipo de estratégia é o corretor.
né? É o seu gerente de banco, né? Que ganhou com sua troca em cima de corretagem, em cima de taxas, em cima do produto, né? Porque quando a gente está falando de uma estratégia que ela é atemporal e vai ser seguida para a vida inteira, cara, ela tem começo, mas não tem fim. Você vai comprando, 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 independente do cenário. Esses ciclos econômicos eles vão acontecer, né? E você vai continuar, sem dúvida nenhuma, fazendo a mesma coisa que a Bassi sempre fez ao longo da vida inteira, né? E aí, quando a gente fala da palavra yield, né? Yield, a tradução de yield no mercado financeiro, ele é basicamente retorno, né, Fabião? Mas ele tem a gente fala de dividend yield, não sei o que, o seu retorno. Então, esse yield, a tradução seria o retorno. Mas o yield, ele tem uma outra tradução em inglês também, que eu acho que é fantástica, e que vai muito de encontro com o que a gente fala, Fabião, que é colheita, né? Então, é você esperar o tempo para aquilo seja cultivado e você fazer a colheita no tempo certo. Então, imagine que você planta lá uma árvore, né? Você vai deixando ela crescer. O que é o crescer dela? Você vai aportando, vai aportando. Essa árvore vai crescendo, crescendo. Deu os frutos. Chegou o momento da colheita. É o yield, o retorno. Você pega os frutos e consome o fruto. Aí você continua com o mesmo processo. Você vai plantando mais, essa árvore aumentar, crescer, fica mais forte, vai e traz novos frutos, uma nova colheita. Se em algum momento você vai lá e corta essa árvore, que é o que a maioria das pessoas falam, né, para você pegar e agora vai comprar dólar, agora vai comprar IPCA, não sei o quê, o que você fez? Você cortou essa árvore. Você acabou com aquela colheita que você estava planejando. Você começou tudo do zero, né? E você nunca vai dar tempo suficiente para que essa árvore cresça, fique forte, né, e traga os frutos que você está esperando. Talvez você vai conseguir pegar uma maçãzinha pequenininha, começando, né? Pegando que são os centavos, né, Fabião? Fazendo uma analogia, são os centavos iniciais do dividendo, né? As migalhas. Mas se você esperar e continuar cultivando, a sua colheita lá na frente vai ser uma colheita belíssima, né?